qual é a importância do autoconhecimento? Por que é tão importante você praticar o autoconhecimento? Como que o autoconhecimento ele vai efetivamente ajudar você a conquistar os seus sonhos, a conquistar os seus objetivos? É que o autoconhecimento ele vai permitir que você organize melhor a sua vida. Por quê? Porque você vai entender como você funciona. Tudo que você quer entender como funciona, o que você tem que fazer? Tem que observar, não é? Eu quero saber como que funciona esse mouse aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar o mouse. Ele tem uma rodinha, ele tem uma tampinha aqui que se mexe, tem duas tampinhas que se mexem, da esquerda e da direita, tem uma luzinha aqui, que eu não sei para que serve, tem um trequinho aqui, aí eu ponho lá e mexo, o mouse tem uma setinha, entendeu? Você tem que observar. A mesma coisa, para você conseguir entender melhor a sua vida e organizar melhor a sua vida, você vai ter que observar sua mente, seus pensamentos, as suas emoções, as suas atitudes, o seu corpo, a sua alma, as suas vibrações. E você vai conseguir fazer o quê? Planejar as suas ações e as suas reações ao meio. Porque você tem as ações, que são as coisas que você faz por conta própria, de modo autônomo, você vai lá e faz aquilo, e tem as reações, que são as coisas que você sente, que você pensa, que você age, quando o mundo faz algo em relação a você. Isso é a sua reação. Então, como que você reage às coisas que o mundo faz para você? As coisas que as pessoas fazem para você? As coisas que te acontecem? As situações do dia a dia ou as situações inesperadas? Como que você reage? Se conhecendo, você vai conseguir planejar melhor as suas ações e as suas reações. Deixar de ter ações que não estão te fazendo bem e deixar de ter reações que estão prejudicando você. E, consequentemente, isso também vai melhorar o seu comportamento. Você vai conseguir se comportar de uma forma mais adequada, com mais calma, com mais tranquilidade, sem choradeira repentina, sem ficar com raiva, ter impulso, sem discutir, sem ter conflitos. E até nas situações inesperadas, você vai conseguir ter mais calma e tranquilidade para agir. E com isso, você também vai conseguir tomar decisões mais conscientes. Por quê? Porque aí você se conhece, você entende o seu comportamento e você está se modificando. Então você pode decidir coisas que você quer ou que você não quer, porque você entende as coisas que você gosta, que você não gosta, que você se sente bem, que você não se sente bem, aquelas crenças que você tem que estão te fazendo mal ou aquelas que estão te fazendo bem, que são fortalecedoras, e remover aquelas que são limitantes. Então você vai ter mais controle, vai conseguir tomar decisões, você vai conseguir realmente ir na busca dos seus objetivos, porque você se conhece e você está diariamente fazendo a autotransformação, se modificando. Melhor do que isso, você vai conseguir perceber as consequências das suas ações e das suas reações. E aí você vai conseguir modificar aquelas que não estão indo bem. Você vai conseguir perceber os ambientes que não estão te fazendo bem e planejar, tomar decisões de eu tenho que sair desse ambiente ou eu tenho que modificar esse ambiente. Ou então pessoas que estão fazendo mal para você, que você não se sente bem diante delas, você vai poder tomar uma decisão. Eu preciso sair de perto dessa pessoa, eu preciso ter uma conversa com essa pessoa e resolver esse problema para que mude a minha relação com ela. Ou então você vê que realmente não tem solução e você tem que sair, procurar um outro lugar e se afastar dessa pessoa. Ou procurar se manter afastado dessa pessoa se você não puder sair. Então você vai tomando decisões conscientes, baseadas em você mesmo e não nas outras pessoas. E aí você vai deixar de culpar os outros pelas coisas que acontecem com você. Por quê? Porque você vai ter o poder e o controle sobre a sua própria vida. Você vai poder decidir o que você deseja e o que você não deseja fazer. E vai poder seguir os seus objetivos. E vai tirando essas coisas que não estão dando certo do seu caminho. Isso é o que proporciona o autoconhecimento. Além disso, você também vai melhorar a sua autoestima, que a autoestima, ela depende de você se conhecer. Se você não se conhece, como é que você vai ter autoestima? Autoestima não é simplesmente você conhecer os seus pontos positivos e se elogiar e se achar bonita, ou então sua mãe e seu pai elogiando você, dizendo que você é linda, maravilhosa. Não, a autoestima, ela é uma coisa que vem de você mesma. Quando você se conhece, então você passa a se respeitar mais,
você passa a aceitar mais os seus defeitos e as suas qualidades e a procurar melhorar as suas qualidades, modificar isso que você entende como defeito. E como você se conhece, fica muito mais fácil de você se amar, de você se gostar e de você se respeitar, de você compreender que você tem possibilidade de se modificar naquelas coisas que você não se sente bem fazendo, aquelas coisas que você não se sente bem pensando ou sentindo. E com isso também você vai melhorar os seus relacionamentos. Uma pessoa que se ama, ela vai conseguir também amar o próximo. Como Jesus dizia, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você tem que ter autoestima, primeiro você tem que amar a si mesmo. E para amar a si mesmo, você precisa se conhecer. Você se conhecendo, você vai ser capaz de amar a si mesmo. Mas se você não se conhecer, você vai amar o quê? Uma coisa que você não conhece é difícil de você amar. Você vai amar aquilo que você conhece. Então você precisa se conhecer. O amor, ele não é uma coisa superficial, é uma coisa profunda. E para ele ter uma profundidade, você vai ter que se conhecer. E aí você vai ter condições de se amar, e aí você vai se aceitar como você realmente é, sabendo, tendo a perspectiva de que você pode mudar qualquer pensamento, qualquer emoção e qualquer atitude que você tenha dentro de você. Então, era isso que eu tinha para mostrar para você hoje. O que é o autoconhecimento? E o autoconhecimento é uma forma de você se conhecer, de você entender quem você é, de você entrar dentro de si mesmo, de se observar em relação a si mesmo e em relação ao mundo. E como você vai fazer isso? Fazendo a autoobservação de 4 aspectos da sua vida, que são a sua mente e os seus pensamentos, as suas emoções e os seus sentimentos, o seu corpo físico e as suas ações e reações diante das coisas que acontecem no mundo, e da sua alma e das suas vibrações energéticas. E fazendo essa autoobservação desses aspectos da sua vida, você vai conseguir fazer a autotransformação. E como você vai fazer isso? Melhorando aquilo em que você já é bom e modificando aquilo em que você considera que não é tão bom, você sente que precisa melhorar. E aí você vai ter o controle sobre a sua vida. Você vai ter o controle sobre as coisas que você quer, sobre para qual caminho você quer ir. Você vai saber para qual caminho você está se direcionando. Você vai poder planejar a sua vida e ir na direção dos seus sonhos, na direção dos seus objetivos. E você vai conquistar todos eles por meio do autoconhecimento. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa aquele like iluminado. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. E deixa aí os seus comentários, me conta se você fez o exercício sobre autoconhecimento, o que você sentiu, o que você percebeu e dúvidas que você tenha. Quando você fizer o exercício, possivelmente você vai ficar com dúvidas de como prosseguir. Então, você pode trazer a questão aí nos comentários, tá bom? Quero aproveitar também para falar para vocês que nós temos lá no site Alfarrábios da Alma, nós temos testes psicológicos, temos meditações guiadas, temos respiração guiada e uma série de conteúdos interessantes que você pode aproveitar para fazer o seu autoconhecimento. Várias coisas práticas para você usar no seu dia a dia para o autoconhecimento. Eu desejo a você e a todos os seres uma vida plena, com muita luz e que você siga o seu caminho, a mais santa paz. Namastê!